Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Queridos amigos, hoje nós vamos falar de um tema que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos. O nosso tema hoje está naquele livro que nós trabalhamos às quintas-feiras, Vidas Vazias, e se chama Escândalos. Então, nós vamos entender o significado de escândalos a partir do texto de Joana, que ela comenta lá no livro Vidas Vazias, atualizando o pensamento de Jesus, quando nós vamos encontrar esse mesmo texto que está em Mateus, e ele está aqui no capítulo 18 o Evangelho de Jesus, portanto está em Mateus, e especificamente no versículo 6. Nós vamos chegar lá para observarmos o lamento de Jesus e o que foi que ele nos ensinou a respeito do mal moral. Recorrendo à nossa irmã Joana de Ângeles, nós vamos observar que ela faz um trabalho fantástico sob o ponto de vista da psicologia profunda no livro dela que fala sobre escândalos, que é o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E retorna a esse tema nesse livro que nós vamos estudar hoje, que é Escândalos, um outro texto do mesmo tema no livro Vidas Vazias. Então vamos pedir a Jesus, nosso amigo incondicional, amigo de todas as horas, que nos oriente, que nos socorra, que nos dê a oportunidade de falarmos sobre um tema tão profundo, mas de um modo que todos consigam entender. Então nós vamos falar de modo objetivo, mas antes vamos fazer o nosso pedido aos irmãos que nos orientam, que nos ajudam todas as quintas-feiras no desenvolvimento dos temas que estão lá no livro Vidas Vazias. Então vamos unidos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Quando nós invocamos esse terapeuta inconfundível que é Jesus, esse amigo inesquecível de todas as horas, nós não podemos deixar de lembrar do fundamento de seus ensinamentos, que representam uma enormidade de compreensão. Quando nós dizemos assim, ensinado por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, nós já temos em nossas mãos as diretrizes que Jesus deixou para que a gente possa compreender o significado do termo escândalo. Possamos compreender as ações que envolvem os escândalos e possamos entender o que é este mal moral. Porque o escândalo é um mal moral. O escândalo é uma violência que nós cometemos contra Deus e contra nós mesmos. Então, nós temos aí duas grandes veredas para o homem, que começa nos fundamentos, né, que Jesus nos ensinou, tido como a essência mesma de seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente para nos perguntar, você ama a Deus sobre todas as coisas?
Se você ama a Deus sobre todas as coisas, por que você se desequilibra quando um ente querido, um amigo, retorna ao mundo espiritual a chamado de Deus? Se nós sabemos que essa é uma lei do planeta Terra, é uma lei da vida aqui na Terra. Então eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se eu me desespero, é porque a minha compreensão não chegou ainda a essa altura de entender que nós somos passageiros, de entender que nossa estada na Terra é uma estada educativa, uma estada que nós precisamos aprender a cada ano que passa, a cada mês que se passa, a cada dia que vai passando, com as situações que vão ocorrendo, com os eventos que se nos apresentam, para nós termos fortalecida a nossa fé em Deus como algo que nós já compreendemos. Quando a gente se revolta contra Deus, quando nós lamentamos e nos adoecemos com as perdas, com o estado de luto, né? A perda aí não é apenas a perda da morte física, é a perda de um emprego, é a perda de um amigo que por um entrevero se aborreceu e se foi. É qualquer tipo de perda. A perda da casa que moramos, a perda de um objeto que era caro para nós. Então, nós precisamos estar atentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda questão, e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós temos uma questão imanente e uma questão transcendente. Quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos falando de uma questão transcendente. E nós sabemos que nesse momento que Joana de Ângeles nos fala e nos dá um sinônimo para escândalo, dizendo que escândalo significa violência. Então vamos ver e avaliar o tamanho da violência que nós estamos mergulhados agora, não é? Nesse século XXI, essa violência que veio se construindo a partir do século XX e que agora chegou no ápice da desagregação de qualquer costume sadio, de qualquer ação que não fira esse amor a Deus, de qualquer ação que não fira o próximo, que não fira a nós mesmos. Porque, gente, que a todas as vezes que nós ferimos o próximo, nós ferimos a nós mesmos. E com o próximo, nós temos uma questão imanente. Com Deus, temos uma questão transcendente. E vocês acham que todas as pessoas que estão em nosso entorno, que moram em nossa cidade, em nosso bairro, em nossa casa, elas realmente acreditam em Deus? Elas realmente depositam a fé, né, nesse ente supremo que rege o universo? O universo é maior do que a galáxia onde eu moro. Então a gente está falando de universo. O universo não é a minha cidade, não é o meu estado, não é o meu país. Também não é o planeta onde eu moro. O universo é composto das muitas galáxias, é composto de todo o material que roda aí no infinito e que muita coisa a gente ainda não tem conhecimento por falta de equipamentos necessários. Vejam como a gente está levando o nosso pensamento a fazer essa avaliação. Quando nós chegamos em relação ao próximo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, Joana de Ângeles vai nos ensinar, né, que essa violência é tão profunda que nós acabamos por dividir as pessoas.
e nós dividimos por cor, nós dividimos por opção sexual, nós dividimos por classe social, e quando nós começamos a fazer essa divisão, nós criamos um afastamento entre os seres que estão povoando o planeta Terra. Quando nós nos afastamos, porque criamos essas caracterizações, esses estamentos de afastamento, a gente se esquece do amor de Deus, se esquece que somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, somos irmãos. E se somos irmãos, há uma lei que deve imperar aí, que é a lei da fraternidade. Quando a gente caracteriza, a gente quebra a lei da fraternidade. Porque se nós colocamos em prática a lei de fraternidade, nós colocamos uma outra que deve reger todas as relações dos seres vivos na Terra. Plantas, animais e homens, que é a lei de solidariedade. Se nós não nos solidarizamos com as plantas, com os animais, com os seres humanos, estamos provocando um desequilíbrio. E qual seria a consequência desse desequilíbrio, dessa violência, desse mal moral? A consequência é uma responsabilização que nós vamos assumir pessoal por não cumprimento dos nossos deveres perante a ideia de Deus e perante o nosso próximo. Aí, como nós não cumprimos esse dever, nós vamos assumir as consequências. E aí os espíritos vão nos ensinar. Que consequências são essas? Termina desse modo. Se nós fomos os responsáveis pelo deflagrar do sofrimento, seja no reino vegetal, no reino animal ou no reino hominal, nós vamos ter que reparar o que nós estragamos com nossos escândalos. Nós vamos ter que reparar. Mas como é que nós vamos reparar? Aí é que entra o lamento de Jesus, quando comenta lá no capítulo 18 do Evangelho segundo, no capítulo 18 da Bíblia, quando ele vai fazer um ensinamento profundo em relação a esses escândalos, a partir de uma pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, qual é o maior dentre nós? Quem é o maior no reino dos céus? Porque eles queriam saber, né, quem seria o maior no reino dos céus. Essa pergunta vai provocar, que foram os discípulos, né, que fizeram a Jesus, vai provocar um ensinamento profundo de Jesus de Nazaré para nós, e que talvez até hoje a gente não consiga abarcar toda a diretriz que ele nos deu, porque Jesus vai dizer assim, Jesus chamou as crianças e colocou uma criança no colo dele, e fala, em verdade vos digo que se não vos converter, ele fala de conversão. Vocês sabem o que é conversão? O fumante que resolve, a partir de hoje eu não fumo mais, porque perdeu o amor de sua vida para o câncer de pulmão, ele está ali se convertendo. Então, a conversão não é só do ponto de vista da religião. A conversão, toda conversão, ela ocorre quando você deixa um mau hábito para criar um bom hábito. Então, deixou um vício do fumo, no nosso exemplo, para então se converter, não fazendo mais uso desse vício. E aí nós vamos aplicar esse entendimento a qualquer situação, a qualquer vício,
né? Seja ele vício social, os ditos, ou não, seja os vícios morais, né, que incluem a maledicência, por exemplo. Então, se você toma consciência de que você julgou mal um irmão, você disse algo muito feio, que prejudicou a moral do seu irmão, ou você cometeu um crime, né? Você difamou a pessoa, né? Por razões suas, que vai representar o que Joana nos esclarece a respeito do nosso lado escuro. A gente está usando aí o mal moral, quando nós julgamos e falamos mal de alguém. Porque se a gente não pode ajudar, por que vai ajudar a destruir a moral dos outros? Então, olha a medida do nosso comportamento. E está tudo isso incluso na questão do ensino essencial de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo mesmo a Deus, eu não vou cometer esses pequenos ou grandes deslizes do mal moral em relação aos outros. Eu vou tentar me converter. Ó, vamos continuar? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Essa simbologia da criança aí, Jesus usa no sentido da simplicidade e da humildade de coração. Essa é a nossa meta, para não cometermos escândalos, nos tornarmos simples e humildes. E como é que eu vou fazer isso? Lembrando das duas grandes diretrizes, que é a essência do ensinamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu coloco em prática essa essência do ensino de Jesus e não me tornar como uma criança, não é a criança infantil que reencarnou, que chegou aqui ao mundo espiritual em busca de melhorar o seu conhecimento, de melhorar no sentido da instrução, no sentido de aprender mais, mas melhorar, sobretudo, o seu comportamento moral. Não, é no sentido da simplicidade e da humildade. Então, para tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu preciso colocar nesse crivo. Eu dizendo isso, eu fazendo isso, eu estou provocando um escândalo? Onde foi que eu errei? No amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Olha, se eu não amo o meu próximo, eu provoco escândalos. E esse escândalo que eu provoco, eu sou responsável por eles. Segundo a recordação de nossa irmã Joana de Ângeles e do Espírito João Evangelista, lá no capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos precisar de muito tempo para reparar esses escândalos. Podem ser meses, anos, séculos. Nós vamos precisar de muitas existências. Se vamos precisar de muitas existências, pensem bem no trabalho que nós vamos dar aos nossos anjos guardiães, para que eles encontrem os pais certos, na hora certa que eu preciso nascer de novo, para que me ajudem na formação de minha personalidade. Quando eu estiver criança, quando eu estiver na fase de latência, quando eu estiver jovem, para que adulto eu possa lembrar dessas lições e não cometer mais escândalos,
Vocês já pensaram nesse percurso todo para consertar comportamentos meus que foram motivos de arrependimento? Quando em momentos de crise eu olhei para trás e vi como fui grosseira, como falei mal das pessoas, como joguei confetes dourados com palavras doces, eu destruí a vida de outros. Quais foram os artifícios que eu usei da linguagem, não é, do comportamento verbal, do comportamento corporal, para infringir crimes, injúrias, difamações ou calúnias para os outros que se erraram? O problema é deles com Deus. Não é em relação ao meu julgamento, ao meu apontamento, porque Jesus não nos fez juízes de nenhum comportamento de ninguém. Jesus nos fez irmãos, fraternos, para usarmos o sentimento da solidariedade. Vocês entenderam o que é ser criança? Então vamos ver aqui. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que reino dos céus é esse? Para nós que somos reencarnacionistas, que somos espíritas, e aí o espiritismo vem trazer essa chave, porque desvenda as coisas ocultas, e Jesus já vem desvendando desde a sua fala. Quais falas de Jesus desvenda esse mundo oculto? Toda a trajetória de Jesus é um chamamento de atenção para o nosso comportamento, para que a gente deixe os comportamentos que vão gerar consequências danosas para nós e os comportamentos que vão nos ajudar a evoluirmos. É um problema de evolução, é um problema evolutivo pessoal. Caso a gente retorne para o mundo espiritual, cheios de dívidas aqui na Terra em relação aos nossos irmãos, em relação à floresta que nos acolhe, em relação aos animais que são nossos amigos, nós temos grandes responsabilidades. Como é que nós vamos chegar depois do processo da morte no mundo espiritual? Será que nós vamos chegar revoltados, com ódio, engrossando a fileira daqueles que odeiam? Ou nós vamos chegar avaliando a nossa trajetória nessa última existência? Nós vamos chegar arrependidos, chorosos, pedindo para voltar de novo? Ou nós vamos chegar, e aí é uma hipótese rara, mas existe, ou nós vamos chegar com todos os nossos deveres cumpridos, dentre dessas duas vertentes que são a essência do ensino de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E cumprindo essa essência do ensino de Jesus de Nazaré, a gente termina colocando em prática a nossa programação para essa existência. E aí é só verificar: eu fui um completista? Ou eu fui um escândalo no mundo? Como as pessoas me julgam, me julgaram, para o bem e para o mal? É um pensamento e um comportamento das pessoas. Se elas emitiram uma vibração calorosa que me ajudaram, elas receberão o seu quinhão amoroso. Se emitiram uma vibração negativa que me adoeceram
que me desestabilizaram, porque eu não tinha virtudes suficientes para enfrentar esse estado magnético do que me mandaram, do que me enviaram. Como é que isso vai ocorrer em minha vida? Então, toda essa lição a respeito de escândalos é um alerta que Joana nos faz, no sentido de que nós devemos estar atentos para as nossas palavras, para os nossos comportamentos. Ela vai dizer assim: tudo que violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo. Tudo. Eu falei algo que desequilibrou um familiar que mora comigo em minha casa? Eu falei algo que desequilibrou, que magoou, que sensibilizou o nosso irmão? Precisamos ter um pequeno cuidado, que às vezes a percepção do nosso irmão, por não entender o que a gente falou, ele se sentiu ofendido, magoado. Então, esse trânsito da fala e do comportamento é muito delicado, porque a linguagem, enquanto elementos verbais e enquanto gestos corporais, ela pode ter no outro uma percepção equivocada. Mas quando a gente não se considera irmãos, a gente toma essas questões como verdades e começa a vibrar negativamente contra o outro. Custa alguma coisa para você pedir ao irmão que esclareça? Às vezes, quando o irmão esclarece aquilo que eu traduzi mal, que eu entendi mal, eu faço, agora eu entendi. E ali, na mesma hora, aquela energia desestabilizada, né, aquele mal-estar que se instalou na pessoa, ele é desfeito. E em sendo desfeito, a gente retoma o equilíbrio, não é isso? Porque tudo que violente o equilíbrio, o estabelecido, é um escândalo. Os efeitos do ato danoso, nos lembra Joana de Ângeles, eles produzem ressonância. E essa ressonância termina desarmonizando o indivíduo. E com ele, além de desarmonizar o indivíduo, vai desarmonizar também o grupo social onde ele vive. Então, a gente está no trabalho, traduziu mal as palavras de um colega, de um companheiro, de um amigo, de alguém no trabalho, nós ficamos com muita raiva, com mau humor e começamos a produzir escândalos. Quando seria fácil a gente dizer: eu não entendi o que foi que você quis dizer. Você poderia me esclarecer? Se a pessoa se referiu a você com maldade, ela vai se desarmonizar e vai tentar consertar o que ela disse. Mas se você guardar para você este escândalo, você vai ficar ruminando essa ideia. Você já está desarmonizado, desequilibrado. E você vai entrar num processo de escândalo também. Vocês estão vendo a complexidade dessas relações em relação ao escândalo? E Joana vai nos dizer que quando nós nos desequilibramos todos os que estão ao redor. Caso eles não sejam equilibrados, se eles se permitirem, todos ficarão adoecidos, porque isso é o mergulho na sombra. São as questões da construção da nossa personalidade, que nós não ainda aprendemos a pôr em prática as lições que Jesus nos ensinou, essencialmente a essência do seu ensinamento. A gente não ama Deus,
não ama o próximo como a nós mesmos. Algumas pessoas que já construíram hábitos saudáveis, mesmo percebendo que há uma maldade ali naquele comportamento, naquilo que a outra pessoa disse, ou se alguém veio contar para você algo desairoso sobre sua conduta ou sobre você, e você guarda esse sentimento negativo, você se desequilibra e está tecendo uma energia de cunho deletério que vai lhe adoecer. Aí então você sente uma dor de cabeça, você sente um mal-estar, né? Você sente tantos mal-estares tantos males-estares que você nem sabe de onde vem, quando você é o próprio produtor disso aí. Eu sempre procuro fazer uma avaliação. Nos dias que eu não estou me sentindo muito bem, quer dizer, meu corpo, o corpo onde eu habito, eu olho para ele e digo: qual é? Você hoje não quer que eu vá ali no supermercado? Você não está querendo que eu vá à farmácia? Você não está querendo que eu vá andar na praia? O que há com você? Então, em relação ao meu corpo, eu faço essa meditação, essa reflexão. Então, eu vou procurar ver se no dia anterior alguma coisa ocorreu que eu guardei essa energia de escândalo e que essa energia ela está me prejudicando, me adoecendo. Então, eu vou procurar identificar onde foi que começou tudo isso. E quando eu identifico, eu fico muito feliz, porque eu vou começar o processo de desconstrução da energia. Então, eu vou me reconciliar com o outro, com os outros ou com a situação, entender o que aconteceu. E aí eu dreno, eu diluo essa energia doente que eu própria fabriquei, que eu própria produzi com os meus pensamentos escandalosos. Então, a partir de hoje, meus irmãos, nós vamos cada vez mais estar unidos nesse pensamento de amor para Deus, de amor para com o próximo e, principalmente, de amor para comigo mesma, porque eu mergulhando em mim, eu vou encontrar onde estão os nós que eu própria dei em minha energia para o meu adoecimento. E eu me reequilibro, e nesse reequilíbrio eu vou me lembrar da lição de Jesus, de que o reino dos céus não é para os doentes. O reino dos céus é para os sãos, porque os doentes precisam se curar, precisam curar os seus escândalos, as suas violências, os seus ataques ao mundo, à vida, a si mesmo. E assim, devagarinho, a gente vai tendo o discernimento necessário para enfrentarmos a vida com alegria. Porque é muito bom ter alegria de viver, né? De receber o sorriso dos amigos, o abraço dos amigos. E para aqueles que nos enviam não abraços amorosos, para aqueles que estão ainda adoecidos da alma, a gente poder acolher com uma palavra amiga ou apenas com um abraço sincero. Então eu deixo o meu abraço sincero para todos vocês. Que o Senhor continue em sua infinita misericórdia a nos abençoar. Uma semana de paz, um final de semana de alegria, de agradecimento a Deus por tudo que você vive, por tudo que você aprende, por tudo que nós já conseguimos espalhar de amor, de fraternidade e solidariedade.